Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus com os irmãos, para que nós sejamos, ou continuemos a ser ministrados por tudo que Deus tem a nos dizer, ou estar nos dizendo nesta noite. Eu vou estar lendo a partir do verso 24, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz a palavra do Senhor: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meu Deus santo, poderoso, meu Deus amado, mantenedor da vida, providenciador de tudo aquilo que nós necessitamos para viver, nós continuamos a te louvar e a te glorificar nessa noite. Nós te pedimos que no nome do Senhor Jesus, Tu aclareie o nosso coração, a nossa alma, ilumina a nossa mente, para que esta palavra cumpra o seu propósito na vida da gente. E é pelo poder do nome do Senhor Jesus e com muito temor, Deus, que eu te faço essa súplica. Amém. Aqui nós nos deparamos, meus queridos irmãos, com mais uma sessão daquelas mensagens que eu tenho conversado com a igreja, que são mensagens prescritivas, ou seja, são instruções de Deus para que nós tenhamos uma vida melhor como servos e servas do Senhor. Aqui nós temos a direção do Espírito para que em nós nos propusermos a viver essas diretrizes, nós vivamos de maneira muito melhor. Porque o Evangelho, meus irmãos, as boas novas do Senhor Jesus, ela não diz, por exemplo, que você não vai ter luta, ou se você não vai ter problemas, ou se não vai ter tribulações, se não vai ter dificuldades. Mas ela nos ensina a suportar e a suplantar, a vencer toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer tribulação, barreira que porventura vier sobre nós, vier ao encontro, ou de encontro às nossas vidas. E o nosso Senhor Jesus, Ele teve a capacidade, quando esteve aqui na terra, de mensurar isso de maneira real. O Senhor Jesus, ao contrário de que às vezes nós, cristãos, vivemos e fazemos e somos, Ele não se enclausurou em um espaço, Ele não se encapsulou em uma região, até em uma situação. Ele nos apresentou o Evangelho onde a vida acontece. Ele nos apresentou o Evangelho real, prático, para nós vivermos. Não é dentro dos quatro cantos do lugar de adoração, ou dentro do ambiente religioso. É na vida, é na nossa casa, é na nossa vizinhança, no trabalho, é onde a gente vive. Aqui nós aprendemos isso.
a comunidade dos santos se reúne para aprender de Cristo a viver melhor ainda nessa terra dos viventes. É por isso que o Senhor Jesus, ele pega exemplos pitorescos, exemplos da vida, para poder ensinar. A didática do nosso Senhor Jesus é excepcional. Ele não fala de algo que as pessoas não estão vivendo, não está atenta. E nessas sessões aqui, o nosso irmão Mateus, ele usa a didática comparativa. Ele começa falando da trave do argueiro, da porta larga e da porta estreita, da árvore que produz bons frutos e da árvore que não produz frutos ruins. E nesse texto específico ele fala de duas construções. Uma que é construída sobre a rocha e outra que é construída sobre a areia. O Senhor Jesus, na sua pedagogia, na sua didática pedagógica, ele usa de parábolas e de metáforas. Isso aqui é uma metáfora. É quando você demonstra uma figura para que nós entendamos a mensagem, para que nós entendamos aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele quer ensinar. Eu não sei se vocês sabem a palavra metáfora. A primeira parte é meta, que é deslocar, é levar algo de um ponto a outro. Esse é o sentido. E fora é carregar, é levar, é conduzir. Então as metáforas do Senhor Jesus, elas têm o serviço de conduzir os seus ouvintes de um lugar para o outro, de tirar de um estágio e levar a um outro estágio. E o Senhor Jesus sempre nos tira ou nos leva para um estágio muito melhor. Tira-nos do lugar que nós estamos e nos leva a um lugar muito mais aprazível à vida. É como o Jó. Deus, numa conversa estranha com Satanás, diz que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então a pergunta é: por que Jó teve que ser provado? Porque Deus estava querendo tirar ele de um estágio e levá-lo ao outro. Porque no final do texto ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É isso que o Senhor Jesus está fazendo nesse ensino. É isso que o Espírito está demonstrando para nós, nos conduzindo, nós que estamos aqui nessa noite. É tirar você de um status e levar a um status muito melhor. De um momento e levar a um momento muito melhor. E para isso, ele diz que tem quem faz isso, o meio pelo qual faz e como. Ele diz: é quem faço. Somente Jesus Cristo te conduz de onde você está para um lugar muito melhor. Nada nesse mundo, absolutamente nada nesse mundo pode fazer isso com tanta eficiência, com tanta eficácia, como o Senhor Jesus faz na vida de um ser humano. É por isso que o Evangelho é fazer com que seres humanos sejam pessoas muito melhores amanhã do que foram ontem, muito melhores daqui a um ano do que são hoje, porque o Evangelho vai aprimorando, vai melhorando a visão, a audição, o sentimento, a cultura da alma. É isso que o Senhor Jesus está ensinando àquele povo. É isso que o Espírito produz no nosso coração. Ele diz como que isso é pertinente, como que isso é possível, vivendo. Ele começa no versículo 24,
Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as... Me ajuda aí, gente, pô. Pratica. Vivendo. Quem faz isso? Jesus. Como? Vivendo. E qual o meio que ele faz isso? Todos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, por meio da sua voz, por meio da sua palavra, por meio dos seus escritos sagrados. Tudo na vida vai deteriorar, vai passar, exceto a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, a direção do Senhor. O Senhor Jesus, ele estava pregando em Cafarnaum. Comumente ele pregava na sinagoga de Cafarnaum. O texto de Mateus é direcionado a dois grupos: os judeus e os gentios de Antioquia. E quem eram esses grupos? Esses grupos eram os escribas, os doutores da lei, os fariseus. Era um povo que tinha um grupo que conhecia muito das letras da Bíblia, do Antigo Testamento. Conheciam de cor. Os jovens judeus até os 12 anos de idade, ele já quase sabe de cor todo o Antigo Testamento. Quem eram os fariseus? Aqueles que colocavam o cetro, dizendo como que você tem que viver, o que você tem que fazer. O problema é que esse grupo, eles conheciam a palavra, mas eles não viviam a palavra. Eles diziam para você fazer, mas eles mesmos não vivenciavam, não experienciavam aquilo que eles diziam para vocês fazerem. É por isso que o mesmo Mateus, um pouquinho mais na frente, ou muito mais na frente, na Bíblia, não no tempo, ele diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a fé, a justiça, a piedade, a misericórdia. Vocês cumprem direitinho os ditames da religião, mas vocês não vivem a fé em Deus, os ditames da palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, não é difícil a gente perceber nesse texto a intencionalidade do Espírito para com todos nós que estamos aqui nessa noite. Primeiro, não basta conhecer, tem que viver. A palavra de Deus não é só para ser escutada. Eu acabei de fazer um convite para vocês estarem na escola bíblica. Eu conheço muita gente, mas muita gente, que frequenta a escola bíblica desde o ventre da sua mãe, que sabem quem foi o nome da sogra de Pedro. Eu não sei, mas tem gente que sabe, pessoal. Que sabe o espinho na carne que estava inquietando Paulo. Eu não sei, mas tem gente que sabe. Que sabe o peixe que engoliu Jonas. Eu também não sei, mas tem gente que sabe. Mas não conseguem viver a mensagem que está em Jonas, a mensagem que está em Paulo, porque entenderam que a palavra é uma letra, que isso aqui é um livro. Então, alguns escutam a palavra, mas não a ouvem.
E se você escutar a palavra, você vai conhecer a palavra. Mas se você ouvir a palavra, você vai viver a palavra. E conhecer a palavra não vai fazer diferença na tua vida. Porque essa palavra é uma regra de fé e prática. Por isso que Mateus está dizendo: todo aquele que ouve a palavra e a pratica, e a vivencia, e faz a experiência dessa palavra fazer parte da vida. Quando eu era seminarista, um presbítero, desses cabeças brancas, com muita sabedoria, me fez uma pergunta, disse assim: você quer ser pastor? E eu disse: eu estou no seminário, quero ser. Aí ele perguntou assim para mim: tem alguma pessoa na tua vida que te inquieta? Não foi com essas palavras, mas ele estava querendo dizer para mim o seguinte: tem alguém na tua vida que você tem raiva, que você não fala, que você não... Na hora vem na minha cabeça um primo meu. Rapaz, esse primo meu, hoje ele é meu amigo, amo demais. Nossa família toda tem o maior cuidado com ele, mas ele é aquele filho pródigo que não voltou para casa. É um negócio assim absurdo. Quando ele chega, ele causa tensões. E eu não falava com ele, eu era crente. Aí eu falei com esse presbítero. Aí ele disse assim para mim: então, Carlos, aprende a amar primeiro, depois você vai ver esse negócio de ser pastor. Eu já conhecia a palavra, eu já era professor da escola bíblica, mas na minha relação com meu primo, eu não vivia a palavra, porque eu só a escutava. Quando nós escutamos a palavra, ela alcança os tímpanos dos nossos ouvidos, mas quando nós a ouvimos, ela alcança o nosso coração. Não basta conhecer a palavra, meus irmãos, nós temos que viver a palavra. A Bíblia não é um livro de palavras mortas. Essa palavra é viva, e porque ela é viva, ela vivifica. Ela tira o moribundo no espírito, ele faz o moribundo voltar a viver. A Bíblia, ela não é uma palavra de dogmas religiosos. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela descortina a vida. A Bíblia não é conhecimento filosófico. A Bíblia é algo que reproduz em nós o melhor que nós podemos ser. Nessas sessões reflexivas que o Senhor Jesus instrui a igreja, Ele diz que nós somos a luz do mundo. É uma afirmação. E que nós devemos brilhar nesse mundo. Ele não diz assim: não pega essa luz e coloca debaixo da cama ou debaixo do alqueire. Coloca ela num lugar mais alto para iluminar toda a gente próximo de você. O Senhor Jesus está dizendo que o Evangelho, que essa luz, que a luz dele que está sobre nós, deve permanecer em nós, para que nós sejamos o melhor que nós podemos ser, na direção dessa luz. E quem ilumina a vida é a palavra, mas eu sei que vocês já entenderam que não são as letras, mas a vida contida na palavra. A segunda coisa é que nem eu, nem você, nem ninguém nesse mundo tem como controlar os problemas, as dificuldades, as aflições. Nós não temos como fazer isso. Certamente
Todos vocês que estão aqui nessa noite já viveram, irão viver, se é que não estão vivendo, uma dificuldade na vida. E não tem como você controlar. Há pouco tempo atrás, nós nos deparamos com a tragédia lá no sul do país. Ninguém preveu com tanta singularidade aquela catástrofe. Alguns anos nós vivemos uma pandemia. Não teve nenhum profeta que preveu com tanta particularidade que mais de 600 mil brasileiros teriam a vida ceifada. No ano de 2010, o Haiti foi assolado por um terremoto na escala 7.3, que é um terremoto de grandes proporções. Talvez vocês se lembrem, até uma brasileira que trabalhava, que era católica e fazia trabalhos voluntários, morreu lá em Porto Príncipe, na capital do Haiti. Até hoje, tem gente que mora debaixo de tendas. 14 anos depois, morreram naquela tragédia mais de 300 mil pessoas. Um ano depois, em março de 2011, teve um terremoto no Japão. E a escala que mede a intensidade dos terremotos foi 9. Se não, salvo o melhor juízo, me parece que é o terceiro terremoto depois que começaram a medir mais intenso. E no Japão morreram 18.500 pessoas. E esse terremoto no Japão vem seguido de uma tsunami. Eu não estou desqualificando as perdas, longe disso. Mas por que é que no Haiti, num terremoto de menos intensidade, forte, mas de menos intensidade do que no Japão, morreram 12 vezes mais pessoas? Porque as construções no Japão, elas já prevêem esses tipos de catástrofes. E no Haiti, até por ser um país muito pobre, eles não conseguem fazer casas prevenindo essas tragédias. No ano de 2022, eu preguei numa igreja haitiana e conversei com os irmãos. E eles falaram, todos eles vieram para o Brasil como refugiados políticos porque não aguenta mais viver no Haiti. É mais ou menos essa representatividade que o Senhor Jesus está falando. Se a tua casa não estiver construída de maneira apropriada, o dano vai ser muito maior. Nós não temos como controlar as tragédias. Nós não temos como controlar as catástrofes. Nós não temos como controlar as dificuldades, os problemas que vão se acometer nas nossas vidas. Mas nós temos como conter os danos. E o nosso Senhor Jesus está dizendo que isso se dá quando você vivencia aquilo que você está aprendendo, por exemplo, hoje, aqui agora. Quando você pratica, quando você leva para si. Não é só um texto. O que a gente leu aqui não é só uma história, não é só uma metáfora. É uma direção para a vida concreta, para a vida real. Hoje, meus amados irmãos, o Senhor trouxe você aqui nessa noite linda na presença de Deus. Nessa noite que estamos sendo ministrados por esse quarteto do Senhor, para dizer para mim e para você, é vital, é destino de vida ou morte, não é opcional, que
que nós, como igreja do Senhor, saiamos da teoria, saiamos da letra e entremos na vida. Não somente com a letra, com a história, mas com a palavra viva e eficaz, que tem transformado e continuará transformando muitas vidas. E aí pode vir os ventos, pode vir os problemas que vão vir, mas nós permaneceremos firmes no Senhor, alicerçados por meio daquilo que Ele é. Porque você pode falar o que Deus falou, sem entender o que Ele disse. Quero concluir contando uma das histórias que a gente vive na classe dos jovens. Eu fiz uma pergunta para ele. A Bíblia é a palavra de Deus? E todos unanimemente responderam sim. E eu, nas pegadinhas santas, disse para ele: e quando o diabo fala, continua sendo palavra de Deus? Porque o diabo falou na Bíblia, concorda comigo? Conversou com Jesus lá no deserto, tentando ele. O diabo conversou com Deus lá no livro de Jó e várias outras partes. Continua como palavra de Deus? E eles responderam, não sei se por convicção ou por expressão, sim. É isso mesmo. Continua sendo palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não está nas histórias. Eu sei que tem muita gente que não compreende isso. Mas o dia que você compreender, você vai entender o que é a palavra de Deus. Está na palavra viva dele, expressada na pessoa de Cristo. É isso que nos fará viver naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente tecla, naquilo que a gente veste. A palavra de Deus. Que ouçamos, ou melhor, que escutemos, mas principalmente ouçamos a palavra do Senhor. Que conheçamos a palavra de Deus, mas que vivamos no nosso cotidiano, na nossa vida, com os nossos de casa, com os nossos de frente da nossa casa, com os nossos da empresa que nós trabalhamos, com os nossos dos cursos da escola que nós estudamos, a essencialidade da palavra de Deus. É lá que nós testificaremos que nós somos e seremos sempre do Senhor Jesus. Amém?